Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês o primeiro turno das eleições em vários lugares do Brasil e, lamentavelmente, a falha que ainda continua cometendo o nosso campo. De antemão, já peço desculpas a vocês por causa do pisca-pisca aqui da minha lâmpada de iluminação, né? Tá tendo alguma oscilação na corrente elétrica do meu prédio e ela fica piscando muito, então em alguns momentos vocês vão ver que ela cai um pouquinho, mas dá para vocês continuarem me vendo aqui. E como eu preciso trazer aqui para vocês o meu compromisso de análises diárias na Revista Fórum, eu preciso trazer esse cenário aqui porque a gente já tinha analisado aqui na sexta-feira que eu não acreditava que o Pablo Marçal iria pro segundo turno. Tem vídeo meu aqui falando isso na sexta-feira. Eu falei, eu só vou bater o martelo que o Pablo Marçal irá pro segundo turno amanhã, depois da caminhada do presidente Lula na Avenida Paulista e depois de algumas análises que eu quero fazer, porque o Ricardo Nunes tem a máquina na mão e mesmo as pessoas em tese não simpatizando tanto com ele quanto, entre aspas, simpatizariam com o Pablo Marçal, eu achava que ele conseguiria ir para o segundo turno como ele acabou indo. É claro, o fator Zambelli 2.0 na campanha do Pablo Marçal, que foi a divulgação daquele laudo falso, forjado ali, feito pela equipe pela campanha do Pablo Marçal, ajudou o Ricardo Nunes. Tanto que o Boulos aparecia vencendo a eleição em várias pesquisas e acabou ficando atrás do Ricardo Nunes. E a gente precisa lembrar dois fatores aqui que são graves, tá? O primeiro, para o Boulos vencer a eleição no segundo turno vai ser muito difícil, muito. Quem sai derrotado na eleição esse ano, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, é a figura do Jair Messias Bolsonaro. A extrema-direita, ao contrário, se fortalece ainda mais e mostra que não depende mais do Bolsonaro para continuar existindo. Eu também já tinha falado isso aqui em várias oportunidades, que eu não acreditava mais na força do Bolsonaro para poder continuar levando, entre aspas, nas costas vários líderes e lideranças do campo da extrema-direita, porque novas lideranças estavam surgindo. A gente já tinha citado aqui, né, o próprio Tarcísio, o Pablo Marçal, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, o Jorginho Melo, o Ratinho Júnior, e é uma coisa que gostem vocês, né, nós do campo da esquerda ou não, a extrema-direita faz muito bem, que é se estruturar e preparar novas lideranças. Eu até estava lendo algumas críticas de alguns portais aí, algumas pessoas falando que é lamentável cidades como São Paulo elegerem ali o forjado na guerra, né, o Lucas Pavanato, eleger o Adrilles Jorge, eleger a Zoe Martins, eleger a menina lá do MBL. E a grande pergunta que a gente tem de se fazer, na verdade, não é se isso é uma vergonha, é onde nós do campo da esquerda estamos falhando. Ficar chamando o eleitor dessas pessoas que são pobre, em muitos casos de pobre de direita, não vai mudar muito o resultado não, sabe por quê? O discurso que a extrema-direita faz hoje é o discurso que abraça parte da classe trabalhadora. Como assim, Carlito? Se a esquerda é que fala para a classe trabalhadora, é o discurso simples e direto, não necessariamente simplista, mas um discurso simples e direto. A esquerda sempre cria um discurso muito teorizado, às vezes, para explicar coisas mais simples. E essa é uma dificuldade que nós temos no nosso campo e que a gente precisa reconhecer. Gostemos ou não, né? Goste você que está aí vendo esse vídeo ou não, goste você que está vendo essa análise aí ou não, o que a gente brinca de esquerda palestrinha está afastando a classe trabalhadora. Porque esse papinho de ficar dizendo que o motorista de aplicativo que vota no Pablo Marçal é burro, que o indivíduo que é assalariado, que é CLT, que vota no Ricardo Nunes é burro, não vai fazer ele deixar de votar no Ricardo Nunes para votar em mim porque eu represento a classe trabalhadora. Não, a gente tem de voltar a se conectar com a classe trabalhadora. Sabe por quê? A minha esposa estava falando uma coisa que ontem, assim que saiu o resultado das eleições, que faz todo sentido. Ela falou assim, meu amor, sabe o que é que está acontecendo? Antigamente você tinha João da Saúde, era um cara de esquerda. Francisco da Ação Social, era um cara de esquerda. José da Silva da Causa Animal, era um cara de esquerda. Agora esses caras estão sendo abraçados pela direita ou extrema-direita. Eu vou pegar o exemplo aqui de Aracaju. Várias pessoas que são do nosso campo da esquerda, aqui em Aracaju, saíram candidatos por partidos de direita ou extrema-direita, porque foram os partidos que abriram a porta para eles poderem ser candidatos e levantando essas bandeiras. Quantos candidatos aí você vê? Tonhão da Saúde, Tonhão do Posto de Saúde, Professor Francisco, Maria da Ação Social, Antônia Enfermeira, essas pessoas que no passado estavam no nosso campo e que agora foram cooptadas pela extrema-direita. A gente ficar dizendo que eles são pobres de direita, que a classe trabalhadora precisa se politizar, vai transformar
essas pessoas aí ou esses votos? Não. Somos nós que precisamos melhorar. Eu tinha já alertado aqui, inclusive, para vocês, em algumas análises também que a gente já tinha feito aqui na revista Fórum, sobre a força do PSD, o partido do Kassab. O partido do Kassab sai dessa eleição como o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. Por isso que eu já disse aqui na revista Fórum e vou repetir para vocês que eu não acredito que o Tarcísio saia do Republicanos para ir para o PL. Eu acredito que se o Tarcísio deixar o Republicanos em algum momento, é para ir para o PSD, que é o partido do Kassab. Que elegeu, inclusive, algumas prefeituras, né? Elegeu prefeitos em algumas cidades. Na minha cidade de Natal, Itabuna, o prefeito eleito foi do PSD. Em algumas cidades aqui do interior de Sergipe, os eleitos foram do PSD. O prefeito do Rio de Janeiro eleito é do PSD. Fora o segundo turno em várias cidades do Brasil, em capitais e outras cidades que não são capitais, mas que se tem segundo turno, que você teve candidatos do PSD indo para o segundo turno. A gente falou aqui, por exemplo, em outra análise também, que o PL não bateria a meta que o partido tinha. O partido tinha uma meta de eleger inicialmente 2.000 prefeitos, depois caiu para 1.500, depois caiu para 1.000 e depois internamente eles disseram que a meta teria de ser reduzida para 700 prefeituras. Eu falei aqui em algumas análises que eu não acreditava que eles teriam muito mais do que 500. Dobraram, tudo bem, o número de cadeiras. E eles tiveram no primeiro turno, né, porque tem algumas cidades que ainda vai ter o segundo turno, mas no primeiro turno eles tiveram 510 cadeiras. O Partido dos Trabalhadores também aumentou o número de cadeiras em prefeituras no Brasil. Mas quando você olha para algumas câmaras de vereadores aqui em Aracaju, quando você olha para a Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, quando você olha para a Câmara de Vereadores em São Paulo, dá uma certa agonia, porque a extrema-direita não depende mais do Bolsonaro. Não depende mais do Bolsonaro. Eles constroem novos líderes todo dia. O tal forjado na guerra aí, né, o Lucas Pavanato, que teve mais de 160 mil votos. Sério que a gente vai ficar dizendo, eu até vi alguns posts na internet que eram algumas pessoas falando assim, e depois dizem que o Nordeste não sabe votar, porque nós votamos massivamente na presidência de esquerda, né? Presidente Lula, presidenta Dilma, Haddad. E a resposta não é essa, meu povo. Não é dizer que o povo de São Paulo não sabe votar. Vocês vão me dizer que os 160 mil eleitores do Lucas Pavanato são fascistas? Vocês vão querer realmente que a gente engula isso? Não. É que eles conseguem se organizar ao passo de conseguir eleger os seus, como o MBL conseguiu eleger lá, Amanda, não sei das quantas lá. Você tem eleitos ali, ó, o Lucas Pavanato, Zoe Martins, Adriles Jorge, o Lucas Pavanato, o Rubio Nunes, a menina do MBL, né, a Amanda alguma coisa lá. Aí a gente vai ficar sempre dizendo que, mas é o pobre de direita que alega essas pessoas? Não. A gente precisa lembrar lá o que o Mano Brown falou em 2018, que é o seguinte, eu não consigo acreditar que a pessoa que lavava meu carro, que a pessoa que fazia meu café, que a pessoa que convivia comigo todo dia virou um monstro ou virou fascista, porque ela não virou fascista. Só que o discurso da extrema-direita é agradável para ela, é fácil para ela. Por quê? Porque chega de uma maneira mais simples. E olha o que eu estou dizendo, simples, não é sendo simplista. Então, Marçal muita gente fala, Marçal sai derrotado ou fortalecido. Na minha análise, ele não sai nem fortalecido nem derrotado. Ele saiu com a estratégia dele. Ele saiu com a imagem fortalecida pro projeto que ele tem, que é o projeto de ter a sua imagem mais conhecida, né? Era o projeto do Marçal desde o início ficar mais conhecido. Mas sai enfraquecido politicamente no que diz respeito a não poder ter um futuro político. Tudo leva a crer que ele terá uma condenação no âmbito eleitoral, ficará inelegível, e uma condenação no âmbito criminal, pela divulgação do laudo falso, porque até o amigo dele lá da clínica divulgou nota falando que não tem nada a ver com isso e que não apoia o que aconteceu. Então a gente precisa refletir sobre 2026. A gente viu agora na pesquisa, né, que 51% aprovam o governo Lula, 45% reprovam. Aí eu te pergunto, o governo Lula tá ruim a esse ponto de 45% das pessoas reprovarem o governo Lula? Não, não tá ruim a esse ponto. Ao contrário, tá muito bom, em comparação a governos recentes, inclusive. Mas por que que as pessoas têm essa percepção de que tá ruim para 45%? Porque a grande mídia está na mão de pessoas ligadas à direita. A esquerda não tem conseguido massificar os seus meios de comunicação. Ao contrário, quando surgem novos meios de comunicação no campo da esquerda, a pessoa quer centralizar, quer monopolizar a audiência. Enquanto isso, a extrema-direita, ou a direita, entre aspas, conservadora ou liberal brasileira, está ampliando as suas garras nos veículos de mídia. Eu já citei algumas vezes aqui, mas eu vou citar de novo. CNN Brasil pertence ao Rubens Menin, que é um apoiador de Bolsonaro. Aí ele comprou a Rádio Itatiaia em Minas Gerais, que é quase que uma rádio que é porta-voz do Cleitinho
e do Nicolas Ferreira. As pessoas não conseguem nem saber disso. Agora tá vindo pro Brasil a CNBC, se não me falha a memória. CNBC, é CNBC ou CNSBC? Deixa eu ver aqui, ó. CNBS, eu acho. Deixa eu ver aqui, só para não dar informação falsa para vocês. Deixa eu ver aqui, Nova TV no Brasil. Eu não lembro qual que é o nome, né? Mas é uma dessas empresas aí estrangeiras. Não vou ficar aqui procurando agora pra gente não... Acho que é CNBC. Eu tenho aqui o nome aqui que eu vou trazer pra vocês, só pra não ficar com a informação solta aí, que eu não gosto de dar informação incompleta. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Pra passar pra vocês aqui, que eu tenho aqui anotado, que eu tinha anotado pra fazer um outro material aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Não. Eu acho que eu não vou encontrar aqui não, meu povo. Acho que é CNSBC, alguma coisa assim, eu não lembro. Ah, aqui, CNBC, perdão. E quem é que vai trazer a CNBC para o Brasil? O Douglas Tavolaro, que era o sócio do Rubens Menin na CNN Brasil e que é apontado como testa de ferro do Edir Macedo. Aí tem a Rádio Auriverde Brasil, que é outro veículo ligado à extrema-direita. Enquanto isso, a gente fica aqui no campo da esquerda brigando pela audiência, porque alguns veículos que surgiram recentemente, ou que vão surgir ainda, ou que já surgiram há muito tempo, fica basicamente tentando monopolizar, não consegue criar uma rede de atuação. Não cita nome de outros veículos do campo da esquerda, como se isso fosse atrapalhar o crescimento do próprio veículo. Então a gente precisa se reestruturar, meus amigos, para 2026, porque a situação não tá boa não, tá? Não tá boa. Apesar da derrota do Marçal ali para o Boulos e pro Nunes, a situação não tá boa. O bolsonarismo não sai enfraquecido. O Bolsonaro, como pessoa, sai. O movimento de extrema-direita neofascista, que a gente convencionou chamar de bolsonarismo, fortalece-se depois da eleição de 2022. Talvez seja o primeiro passo que comprove ali que o bolsonarismo ainda é muito forte. Muito forte. Tá? Mas eu queria a sua opinião. O que é que você achou da eleição? Como é que foi na sua cidade? Você concorda com o meu discurso aqui que a gente precisa parar de ficar chamando o pobre de pobre burro de direita por votar na direita às vezes? Se a gente precisa realmente voltar a se conectar com a classe trabalhadora, como é que você está pensando aí que está o cenário para o segundo turno em São Paulo? Para quem perguntou como é que foi meu resultado aqui em Aracaju, tá? Só para mostrar para vocês aqui, eu fiquei como suplente de vereador, tá? Tive 423 votos, estou muito feliz, inclusive. Fui o segundo candidato mais votado do partido e o sexto mais votado da federação. Pessoal Rede, tô muito feliz, de verdade, tá? Muito obrigado a todo mundo aqui que me apoiou na Revista Fora, obrigado a Rovai e a Adri por ter me dado espaço aqui também, e vamos continuar lutando aqui para que o nosso campo se fortaleça, porque 2026 é logo ali e a gente não pode deixar o fascismo se reerguer. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!